Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Vamos iniciar mais uma Palavra de Deus para hoje. Programa do dia 30 de novembro de 2020, segunda-feira. Já quero te pedir para que você se inscreva no meu canal Luiz Melquiade Júnior, Palavra de Deus para hoje, lá no YouTube. Se inscreva, dê seu like, participe, compartilhe, curta, divulgue, me ajude a estar propagando a palavra de Deus. E vamos ver o que o Senhor tem para nos falar esta noite. Noite muito quente aqui em Colina. E nós estamos sedentos para ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu já peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 8. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 8. Amém? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hoje nós vamos ver como é que nós conseguimos vencer as adversidades através da fé. Isso foi um legado deixado por Abraão. O que fez Abraão se tornar o pai da fé? Qual é o legado que Abraão nos deixou? E uma outra pergunta: quem quer receber as bênçãos de Abraão? Muitas pessoas estão sofrendo nesse momento, pedindo a Deus um milagre e vão continuar sofrendo. Por que será que Abraão se tornou pai da fé? Primeiro, ele creu. Segundo, obedeceu. E terceiro, teve percepção espiritual. E quarto, teve atitude de fé. Quando nós pedimos alguma coisa, quando nós esperamos alguma coisa do Senhor, nós temos que ter esses passos de Abraão, que se tornou o pai da fé. Crer, obedecer, ter percepção espiritual e ter atitude de fé. A palavra do Senhor, conforme nós lemos no Hebreus 11:8, diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Ele partiu crendo somente naquele que lhe chamou. Fé, nós podemos definir aqui como que sendo o poder de conectar os reinos espiritual e físico. A fé após a queda se tornou algo essencial para a sobrevivência do cristão, do crente. Após a queda adâmica, apenas através da fé poderemos vencer as adversidades e as lutas que enfrentamos. 1 João 5,4, a palavra do Senhor diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falar de fé nos dias de hoje é fácil. Deus tentou com alguns de seus servos, como Abel, Sete, Enos, Lameque, Noé, Sem, porém com poucos resultados práticos. Mas Deus não desistiu do ser humano. Os olhos do Senhor vão varrendo a humanidade, buscando alguém que Ele possa usar. Segundo Crônica 16:9, a palavra do Senhor diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque deste, agora haverá guerras contra ti. Abraão, o pai da fé, monoteísta, lógico, foi um revolucionário. Ele creu, propagou a existência de um único Deus invisível.
Até Abraão, ninguém conseguiu decodificar para a humanidade o poder de conectar o mundo físico ao mundo espiritual. Em Hebreus 11:6 a palavra do Senhor diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Às vezes nós não entendemos porque Deus demora a receber ou a responder às nossas orações. É que nossas ações são comuns. Jesus disse que se faço apenas o que me mandam, não posso ser um servo, eu não passo de um servo inútil. Nossas ações precisam ter peso de fé, de obras e ir além do que vão as pessoas comuns. Tudo nessa vida que vale a pena tem que ter um preço. E pode ter certeza, o preço é caro. Bênçãos espirituais, sacrifícios materiais geram bênçãos materiais. Quando você canta, ora, adora, o que sobe até o trono do Senhor não são as palavras, mas o incenso, fumaça. Conforme Apocalipse 5:8. Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. A forma que você ora, canta, adora, vai causar impacto ou não. Imagine um crente que não consegue, um cristão que não consegue fechar os olhos durante uma oração, não participa do louvor no culto, não adora, certamente não receberá tudo o que Deus tem para realizar na sua vida. Jeremias 29:12, a palavra do Senhor diz: quando me invocareis, e ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. O que nós conhecemos hoje como tribunal é um reflexo de um tribunal celestial, com juiz, Deus Pai, com acusador, diabo, com o advogado, Jesus Cristo, e testemunhas que são oniscientes, onipresentes, podem ser anjos, demônios ou homens. Tudo que faz com os homens passa pelo tribunal. Deus chamou Abraão para andar com ele, e a bênção do Senhor não se apartou mais dele. Gênesis 12:1, a palavra do Senhor diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A grandeza de Abraão está em obedecer e andar com Deus, com um Deus que ele não vê. Aquilo é uma revolução na mente das pessoas. Somos abençoados quando decidimos andar e obedecer a Deus. As bênçãos de Abraão demonstram os 4 níveis de riqueza. Primeiro, bens, posse. Segundo, honra, respeito. Terceiro, credibilidade com Deus. E faltou para ele o quarto nível. Deus decide enriquecer Abraão com o tribunal, Gênesis 14, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Abraão milagrosamente vence uma batalha contra 5 reis e começa a contar os despojos de guerra. Deus levanta um agente de justiça, agente celestial, que não desceu com trombeta. A ação do mundo espiritual é sutil, sublime, suave, e muitos não percebem.
De nada aparece, do nada aparece Melquisedeque. Sem genealogia, ele vai examinar Abraão e reparte o pão e vinho entre os soldados. O acaso é uma palavra que não se aplica a quem vive pela fé. Não existe coincidência, existe providência. Abraão está contando os despojos. Satanás conta que ele não vai perceber, está ocupado com as conquistas, distraído. Nada pode substituir a riqueza da percepção espiritual. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não se distraia com as coisas do mundo. Existem bênçãos e vitórias e oportunidades que nunca mais você terá na vida se as deixar passar. Então, não se distraia contando despojos, porque o Satanás conta com isso. Satanás aposta na mesquinharia e no egoísmo humano. Abraão demonstra grandeza, dá a parte dos soldados e entrega o dízimo a Melquisedeque. Não havia um ensino sistematizado. É o primeiro relato de alguém devolvendo o dízimo na Bíblia. Ali foi instituído o único meio pelo qual deixamos nossas finanças a salvo do devorador. O dízimo. Melquisedeque abençoa Abraão e o aprova como uma atitude de peso. Abraão fez muito mais do que se esperava dele. Resultado: riquezas, bem, posse, honra e o melhor, crédito com Deus. Do capítulo 12 ao 18 de Gênesis, passaram-se 25 anos de trajetória de fé. O segundo tribunal. Deus quer dar o quarto nível, riqueza. Filhos é a única riqueza que não tem preço, mas tem valor. E é um valor inegociável. Por isso Deus deu Jesus o que ele tinha de mais valor. Os anjos vêm nos carvalhais de Manre, um oásis no meio do deserto. Aquela terra pertencia a um crente, Abraão, que aos 99 anos os céus estão esperando uma atitude de Abraão. Satanás, mais uma vez, está apostando que ele não vai perceber. Abraão convida os viajantes a entrar na sua propriedade, quer mostrar o Deus que ele serve, que é bom e oferece o melhor para os viajantes. O anjo abençoa Abraão e diz: daqui a um ano Sara terá um filho nos braços. Abraão, aprovado, recebe seu filho Isaque. Alcança o êxtase, o clímax da satisfação que um mortal pode ter. Gênesis 18:10, a palavra do Senhor diz: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Do capítulo 18 ao 22 de Gênesis, se passaram 34 anos. Deus quer eternizar o nome de Abraão. Ninguém jamais tinha chegado tão longe na caminhada com Deus. Aí vem o terceiro tribunal. O diabo diz que não pode eternizar o nome de Abraão e o acusa de amar mais Isaque do que ama a Deus. Gênesis 22:1. E aconteceu que depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Deus não precisa falar duas vezes com Abraão. Abraão tinha 2 filhos, Ismael
e Isaque. Deus pede a Abraão seu único filho, aquele que tu amas. Só tem valor para Deus aquilo que tem valor para nós. Estamos dando a Deus o que realmente tem valor para nós? Essa é uma pergunta que você precisa se responder. Não precisa me responder. Você responda a si mesmo e a Deus. Nosso tempo, nossos dons e talentos, os dízimos e oferta, tem valor para nós? 3 dias de jornada e a única voz que ouve é a voz do interior que bate nas paredes do seu coração, dizendo: Abraão, você já tem tudo, não precisa disto, volta para casa. O que Deus está pedindo é loucura. Gênesis 22, 7 e 8, a palavra do Senhor diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Abraão apresenta a humanidade de um Deus que até então desconhecido, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Todas as vezes que um crente precisar de alguma coisa, ele pode clamar a Jeová Jireh. Depois de ouvir a voz poderosa que ecoa há 4.000 anos na humanidade, a testemunha que não conhece o coração, agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, para obedecer a Deus, o anjo clama e as escamas caem, e ele enxerga o cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Um cordeiro preso pelo chifre faz barulho. A fé que interessa a Deus é a fé que se manifesta. Ao levantar o cutelo em sinal, é sinal de obediência. Só quando obedeço é que as escamas caem, e então eu posso ver. Eu vou ler agora os versos do 9 ao 18, para que você entenda. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou-se Abraão com seus olhos e orou, e eis um carneiro atrás estava travado pelos chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar de O Senhor Proverá, donde diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou para Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. Deveras te abençoarei, em grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que há na praia do mar, e a tua descendência possuirá porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas em todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Deus choca a nossa realidade para nos abençoar. Ele nos tira da zona de conforto.
Abraão se tornou pai da fé. Ele creu, ele obedeceu, ele teve percepção espiritual e teve atitude de fé. Portanto, meu irmão e minha irmã, não tema quando a orientação de Deus toma alguma direção que você não compreende. Deus sabe o que está fazendo. Creia na promessa de Deus para você. Ele sabe como cumpri-la, embora você não possa saber. Lembre-se, a providência de Deus se acha estrategicamente localizado ao longo do caminho da sua obediência fiel. Não tema, Deus é aquele que vai mudar a sua vida. A sua promessa já está definida por Deus desde o ventre da tua mãe. Espere, tenha as atitudes de Abraão e seja feliz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Te espero amanhã nesse mesmo horário com mais um Palavra de Deus para hoje. Receba meu beijo, um forte abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.